noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Homeotech. É um prazer tê-los aqui novamente. Se você acompanhou o primeiro episódio, você viu que eu dei uma mudada no estilo, certo? Mas tá tudo certo, é só uma mudada no estilo. Então, isso daqui representa um pouquinho do que o nosso podcast representa. Ele é um podcast em constante mudança, em constante aprimoramento. Então esse é o nosso objetivo, é trazer conteúdo, é trazer as conexões que a gente tem feito nessa jornada de empreendedorismo para trazer conexão, trazer conteúdo e, mais do que isso, trazer prática de pessoas que estão realmente fazendo acontecer. Que não só absorveram conteúdo teórico, mas que colocaram isso em prática. E estão realmente desbravando o universo, e essa pessoa que está aqui comigo é uma dessas pessoas e que já eu vou apresentar para vocês. Então é muito bom estar aqui, esse é o objetivo. Nós estamos na produção, nós estamos hoje em Miami novamente, com a produção de Cleverson Menezes. Fala aí, produção! Tudo pronto aqui. Muito bom, então é importante, eu quero deixar isso registrado, porque a ideia desse podcast vai ser um podcast itinerante. Então, todas as vezes que eu estiver em algum lugar, fazendo uma palestra ou participando de algum evento, eu vou tentar levar o nosso podcast para lá, para trazer essa conexão para vocês, tá bom? Direto da fonte, de onde a gente estiver. Então, muito, muito obrigado, Cleverson, pelo todo o seu trabalho, pelo todo o seu cuidado aí com a gente. E vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o meu convidado, que eu tenho a honra de não chamar só de convidado, mas eu tenho a honra e o prazer de chamar de amigo. Ele é pai de 2 filhos. Quais os nomes dos seus filhos? Nicolas e Vitor. Nicolas e Vitor. Ele é casado com a Marcela. E ele teve a sua vida transformada através da educação. E, bom, se você conhece um pouquinho da minha história, você já sabe que gerou conexão na hora, né? E ele é apaixonado, é uma pessoa apaixonada por ensinar sobre tecnologia, sobre a complexidade da tecnologia de uma forma simples de entender. Olha só, eu já tive o privilégio de acompanhar algumas das aulas dele e realmente, para mim, que não sou uma pessoa de tecnologia, realmente ele entrega este resultado. Ele tem uma trajetória profissional maravilhosa. Eu vou contar as últimas 2 experiências, mas fique à vontade para trazer as conexões necessárias. Então, ele foi líder de tecnologia por 10 anos na GE, onde ele passou por 9 cargos diferentes. E atualmente, mas há 5 anos já, ele é um executivo da IBM. Eu estou falando com o Gustavo Neto. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo prazer de te receber aqui e seja bem-vindo. Bruno, o prazer é meu, obrigado pelo convite. E uma coisa que eu admiro em você, cara, acho que desde a primeira vez que a gente se encontrou, é a sua entrega na conexão e o que você faz em cada interatividade, não só comigo, que foi acendida da primeira vez, mas toda pessoa que você conhece. Essa sua energia é inspiradora. Então, que bom. Obrigado pelo convite, muito prazer estar aqui com você hoje. Vamos nessa. Então, olha só, como é que eu conheci o senhor Gustavo? O Gustavo, ele faz parte também, ele é speaker de um dos programas da Startse, e a gente se conheceu no Happy Hour. E ali nós fomos apresentados e você me contou um pouquinho da sua trajetória. E o Maurício ali, que foi o primeiro, o que abriu o nosso projeto de podcast, conectou a gente. E eu não me esqueço até hoje, o dia que eu vim para Miami, eu estava voltando para casa, você falou, para aqui, Bruno. E você me recebeu lá no seu escritório. E eu não me esqueço do momento que você falou, me conta a sua história. Então eu falei, uau, tem alguma coisa diferente. Você não perguntou quais eram os clientes que eu atendia, quanto eu faturava, nada disso. Você me perguntou, me conta um pouco da sua história. E aí eu contei um pouco da minha história, e eu acho que conectou com um pouco da sua história. E essa amizade foi construída. Então foi assim que eu conheci o Gustavo. E
por isso que você, né, eu acho que além das suas realizações profissionais, a sua história de vida e a nossa conexão fazem você, né, tá aqui junto com a gente e mais do que isso, contribuindo com milhares e milhares de pessoas que vão assistir esse episódio. Então, é isso aí. Olha só, no primeiro episódio com o Maurício, ele falou que tecnologia não tem como voltar atrás, certo? A velocidade e novas tecnologias, elas vão continuar constante. E isso é a única constante, certo? Qual que é o nosso objetivo aqui? Nós estamos falando majoritariamente para profissionais de RH. Mas não só. Então, majoritariamente RH, mas não só pessoas de RH. Porque está aberto para todo mundo. E aí o nosso objetivo é trazer essa simplicidade que você traz para as áreas que não são tech por natureza. E que invariavelmente vão sofrer cedo ou tarde com o avanço da tecnologia. Então esse é o nosso objetivo, mostrar a importância e trazer algumas ideias, certo? Mas agora eu já falei muito, a ideia não é eu falar, é que você fale mais. Vamos lá, eu contei um pouquinho, né, dessa conexão, dessa história, dessa nossa conexão. Isso é o que, né, eu conheço, mas quem está nos ouvindo ou nos assistindo não nos conhece, não te conhece. Por favor, compartilhe um pouquinho da sua história e jornada de vida. Acho que, resumidamente, para não me estender muito na minha jornada, vivi até os 20 anos em São Paulo, onde eu nasci, e com 20 anos tive a ideia de entrar no avião, vim para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem saber para onde eu ia, acabei caindo em Nova York e aqui estou por 22 anos já. Nessa trajetória eu sempre falo que são dois fatores que contribuíram para a minha estadia aqui, que foram, primeiro, conexão humana, foi realmente conhecer pessoas, conhecer histórias de pessoas. Eu aprendi muito isso, sobre escutar e aprender com as histórias das pessoas. E a segunda parte, eu acho que é o que eu falo que é a inteligência emocional. De você passar por novos sentimentos, você aprender muita coisa com você mesmo. E depois que a gente vai falar de liderança, que a liderança vem de dentro de nós. Então nós somos líderes de nós mesmos, nós somos influenciadores dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos. E a gente pode, a partir daí, se tornar o líder que a gente quer. Então, partindo desse princípio, Bruno, a minha história de vida, resumidamente, aqui nos Estados Unidos, montei uma carreira corporativa, tive alguns negócios, hoje em dia sou um investidor credenciado aqui nos Estados Unidos, faço investimentos em startups, faço investimentos de equity em empresas, mas mais importante, também tenho uma carreira no mundo da tecnologia que já beira aí 15 anos, você falou 10 anos na GE, 15 anos ou 5 anos na IBM, e no meu lado pessoal, apaixonado pela minha esposa e meus 2 filhos, que eu me dedico, faço o que eu preciso fazer todo dia no lado profissional para a gente poder criar experiências no lado pessoal. Sem dúvida. Conta um pouquinho da transformação que é a educação. Qual foi a importância da educação nesse processo de construção do Gustavo? Acho que primeiro, chegando aqui sem saber inglês, foi me enfiar numa escola de inglês intensivamente por 1 ano e aprender o tal do inglês, que no Brasil sempre empurrei com a barriga. Vindo um ambiente de tecnologia, então eu falo que eu conhecia muito do inglês técnico, mas o inglês técnico não te leva a muitos lugares. E aqui trabalhei em restaurantes por alguns anos, fiz faculdade, 2 faculdades, e todo esse investimento que nos primeiros, diria, nos 7 anos que eu tive aqui, foi todo o dinheiro que eu fazia era 100% revertido à compra de livros, a pagar cursos. Tive a oportunidade de jogar futebol como faculdade, então não tive que arcar com os custos altíssimos da educação formal aqui nos Estados Unidos para a minha segunda faculdade, apesar de ter pagado a primeira do meu próprio bolso, trabalhando em restaurantes. Mas eu, assim, resumidamente, eu acho que foi sempre acreditar, e eu vendo da minha mãe, minha mãe é professora, aposentada agora, meu pai também sempre fomentou essa ideia de investir em mim, investir no meu conhecimento. Eu sempre acreditei que o conhecimento era a maior ferramenta que a gente pode, o maior presente que a gente pode nos dar e a maior ferramenta de crescimento.
Então, não só acreditei, como vivo isso. E acho que um dos fatores que eu e você conectou muito de início, Bruno, foi quando você se escreveu na sua história falando que você também acredita que o conhecimento é o que transformou a sua vida. Então, nessa frase que eu não defini a minha história, e você fazendo a representação, eu acho que traduz muito isso, né? Que o conhecimento, o investimento na educação transforma nossas vidas, nós somos produtos do conhecimento, e acho que a mensagem principal está aí, né? Que a gente escuta falar, mas quem realmente faz e vê o resultado lá na frente. Então, não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter investido em educação. Boa, gostei dessa, muito bom. E aí, já me fala um pouquinho, você falou, eu sempre fui de tech ou não, meus pais me incentivaram muito na educação, né, com mamãe professora, imagino que realmente isso fazia parte do seu dia a dia. Você sempre foi, a partir do momento ali, depois do ensino médio, sempre foi uma pessoa de tech? Ou não? Ou que momento a tecnologia entrou ali no coração e falou, quero seguir esse caminho? Assim, se eu olhar para trás e hoje em dia a gente tem uma visão mais ampla do nosso passado, eu diria que tem 3 áreas que sempre foram presentes na minha vida. Uma eu era o nerd da tecnologia, desde os 12 anos de idade. Eu era jogador de futebol, que eu era apaixonado por futebol. E eu sempre fui muito extrovertido em criar conexões. Então, você podia me deixar em qualquer lugar. Eu já fui para a China, para vários lugares do mundo. Você quer me deixar feliz, me deixa num lugar sozinho que eu vou conhecer pessoas. Então, essas 3 coisas, sempre, né, refletindo, conversando com meus pais, sempre fizeram parte do Guga pequeno. E eu acho que isso serviu para mim durante toda a minha vida. Especificamente na tecnologia, aos 12 anos eu ganhei meu primeiro computador. Na verdade não era nem meu, era meu pai. Meu pai era analista de sistema, trabalhava na ADP. E quando eu ia nos finais de semana para casa do meu pai, que meus pais são separados, eu ficava muito tempo brincando no computador. E aí comecei a gostar de jogos, comecei a programar, e eu achava essa coisa incrível. Então, quando chegou para escolher a high school, o colegial, eu cheguei no final ali dos anos 2000, final dos anos 90 ali, 1990, entrei no colegial, acho que era 94, se não me engano, e me formei em 98. Eu fui para um colegial técnico de processamento de dados. Então ali meio que solidificou que era isso que eu queria fazer mesmo, era aprender a linguagem de programação. Então, como a gente gosta de falar espanhol e qualquer língua, eu vejo a gente poder ter a possibilidade de fazer uma máquina, ou contar para a máquina o que fazer. Eu achei isso fascinante desde o começo. Quando passou nos anos 2000, que tinha bug do milênio e tudo mais, então passei toda por aquela geração que a gente se preparava para o bug do milênio, eu percebi que ficar atrás do computador só programando não era, porque faltava para mim a conexão humana. Então quem vem de TI, que lá do COBOL e várias linguagens de programação que eu trabalhei, a gente... chega uma hora que a gente era o pessoal do basement que não tinha essa conexão humana. E aí quando chegou o boom da internet, que é o que você programava, você visualmente via no browser, e eu gostava muito de arte, de design, juntou esses 2 mundos, de visual, como agora você fala com o computador, você conta para o computador o que fazer, e o computador aparece numa tela. Eu lembro até que eu ficava fascinado de ver a abertura de jogos. Então eu colocava os CDs ou nos disquetes na época e eu ficava apaixonado. Então eu fui nessa área de multimídia, comecei a trabalhar numa agência no Brasil. E aí, quando eu me tornei uma pessoa muito técnica, também sentia falta da conexão ainda. E aí fui para parte de atendimento, então trabalhar diretamente com clientes como Nestlé, Abril no Brasil. Então foi um começo de carreira muito enriquecedor, tanto na parte técnica, quanto na parte de conexão, e também na parte de inovação, porque a tecnologia estava sempre em constante mudança, e eu sempre fui um cara super ativo de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente juntou tudo aquilo, e com o passar do tempo, acho que no subconsciente isso foi construindo o que eu acredito ter me tornado hoje em dia. Que legal, muito bom.
Olha só, você então falou um pouquinho ali, entrou na área de programação, também fiz P&D na colégio técnico, aprendi C++, mas quando eu comecei a programar em C++, eu falei, não é isso que eu Visual quero. Basics? Não é isso que eu quero. E aí parei por ali. Mas você falou que você foi para a parte muito técnica, chegou um momento que você falou, opa, eu preciso de uma parte mais relacional e assim sucessivamente. Você trabalha, já tem uma experiência fantástica em gigantes, experiência fantástica em empreendedorismo, investimento, ser advisor em várias startups. Qual é, na sua visão, pelo que você vive, qual que é a sua visão, a importância da tecnologia para essas áreas que não são naturalmente tech? Então, pensa em finanças, contabilidade, HR e assim sucessivamente. Qual que é a importância da tecnologia, na sua percepção, pelo seu dia a dia, para essas áreas? Eu acho que é de extremamente importância. Eu te falo uma história rápida. Segundo, acho que o primeiro ano de GE, eu no programa de liderança, estava indo para o Brasil de férias e resolvi fazer conexões internas. Cheguei e, para resumir, sentei para almoçar com o CIO da GE da América Latina, brasileiro. Inclusive, se ele estiver, vou mandar esse vídeo para ele, João Lencioni. Foi um paizão para mim no começo da minha carreira numa corporação tão grande quanto a GE. Então, imagina, né? Cheio de medo, de receios, estrangeiro, brasileiro, cheio de questionamentos, e ter pessoas como o João te dando alguns conselhos, para mim foi primordial nesse início da minha carreira. E o que ele falou para mim, lembro até hoje, eu era tão técnico e eu ficava naquela que eu queria sempre estar atrás de tudo que está acontecendo e estar à frente das tendências da tecnologia. Eu sempre ser o primeiro, o pioneiro de alguma coisa. E eu não sabia por que eu tinha esse desespero de sempre querer ficar à frente da tecnologia. Ele falou uma frase para mim que me marcou muito. Que ele falou assim, Gustavo, você já é uma pessoa muito técnica. Seja uma pessoa de negócio que, porventura, conhece de tecnologia. E por que isso para mim foi fundamental? Porque foi quando eu estava na faculdade de administração, então eu já estava com isso no meu inconsciente, que eu falava assim, não preciso saber de tanto de tecnologia, preciso saber mais de negócio. Só que dentro da empresa, ele falou, sempre se posiciona primeiro como uma pessoa de negócio, que porventura conheça de tecnologia. Isso eu acho que foi um momento que quando a minha cabeça estalou, e eu comecei a me destacar cada vez mais na empresa, porque seguindo essa linha de raciocínio. Para as pessoas que não vêm da área técnica, eu acho que a gente está num momento, como você falou, o Maurício descreveu muito bem, você fala muito disso, acho que todo mundo vive esse momento, que não tem mais volta. A tecnologia já faz parte da vida de todos nós, seja como usuários, seja como criadores de oportunidades através da tecnologia, de uso das nossas profissões, no contexto do nosso trabalho, ou até na criação de novas tecnologias. Então tem vários níveis, mas a gente sabe que a tecnologia faz parte de todos nós. Então, pegando essa mesma frase do João, eu acho que a gente pode aplicar para qualquer área, seja funções como recursos humanos, contabilidade, você pode pensar em qualquer uma. O que eu falo assim para as pessoas, pega a sua especialização. Você pode ser uma professora, você pode ser um veterinário, você pode ser um dentista. Seja especialista na sua área que, porventura, conheça de tecnologia. Porque tecnologia, como negócio, como algumas dos soft skills e hard skills, é fundamental hoje em dia. Então, você não tendo pelo menos um conhecimento básico das possibilidades da tecnologia, você deixa muita oportunidade passar. E hoje em dia, no mercado competitivo que é, não saber de tecnologia é como não saber inglês ou não saber se posicionar dentro de uma profissão ou dentro de uma empresa. Ou até mesmo liderar a sua própria empresa, como você tem a sua, e muitos empreendedores devem estar escutando a gente. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever a importância que é a tecnologia, e eu sei também que ela é um pouco assustadora, porque é uma linguagem nova. Então, entender que, como a gente aprende inglês, espanhol ou qualquer outra língua, aprender sobre tecnologia é um linguajar novo, mas é um conhecimento que é divertido hoje em dia, está cada vez ficando mais fácil. Então, eu sou assim, eu carrego a bandeira de democratizar
o conhecimento da tecnologia. Ó, você falou um ponto ali muito interessante, e aí conecta muito com essa importância, que é o de deixar oportunidades, né? Se você não sabe, você deixa oportunidades passarem, ou as oportunidades passam e você não está pronto para agarrar essas oportunidades. Então, isso é uma chave fantástica, porque essas pessoas que talvez enxerguem mais o negócio e menos a tecnologia, talvez sejam inspiradas pelo medo, como você queria estar à frente muito de tecnologia para não perder as oportunidades. Essas pessoas agora têm que olhar para a tecnologia para não perder as oportunidades. Exatamente. Porque as oportunidades vão passando. Ou, só isso não, ou criar oportunidades. Eu dou um exemplo. Boa. Seu filho está com quantos anos, Gustavo? 3. Se a gente falar, o que o Gustavo vai ser quando crescer? Qual a sua resposta? Não Provavelmente sei. não sabe, né? Possivelmente, alguma coisa de tecnologia vai estar envolvida no que ele fizer, certo? E então a gente não sabe o futuro porque a gente está em constante crescimento e cada vez mais rápido. E dentro das empresas, acho que puxando para o lado dos recursos humanos, no desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de oportunidades, criação de novos cargos que não existem hoje, as empresas não têm um departamento mágico que fala assim, essas são as profissões do futuro. Está dentro dos especialistas de criar essas oportunidades. Então, eu te dou um exemplo. Quando começou a onda na época era mobile, era BlackBerry dentro das grandes empresas. Quando saiu o primeiro iPad, lançamento do primeiro iPad, primeiro iPhone na verdade, saiu o SDK da Apple e eles distribuíram. O CIO do grupo, que é Edilio Lavonia, que é um italiano que trabalhava comigo, foi meu mentor, e ele pegou o SDK, ele juntou 6 pessoas do nosso grupo e falou, a gente vai se fechar numa sala aqui, só a gente, e a gente vai aprender a programar e criar um aplicativo para o iPhone. Então, nós 6 pessoas, me escolheu mais 4 pessoas e ele. E a gente ficou lá uma semana, todos os dias, segunda a sexta, para aprender. Criar prototipo, ele não tinha essas ideias de criar wireframe, tinha alguns conceitos, outras coisas de web. Falou, vamos fazer um wireframe, qual é o problema que a gente vai solucionar? Acabamos montando. Passando tudo isso, começou várias discussões dentro da empresa. Isso começou num grupo de 6 pessoas, da ideia de um cara. A partir daí, resumindo, eu tive o primeiro cargo dentro de Capra, que era um banco comercial, com o título de mobile. Então, eu fazia parte de inovação e eu era responsável por tecnologias mobile. Que até então... Até não existia ninguém em TI destinado para isso. Então, essa oportunidade foi criada, esse cargo foi criado. Foi por ele? Foi por mim? Não, foi pela necessidade do mercado. Então, acho que a importância, eu acho que até para... a gente vai falar mais para frente, o meu relacionamento com recursos humanos, que o contato de recursos humanos focado no crescimento de pessoas dentro da empresa, de criar novas oportunidades, e o contato do profissional de recursos humanos com os especialistas da área de tecnologia, criam oportunidades inimagináveis. Até para falar que nos últimos meus quatro últimos cargos na GE foram criados, eles não existiam. E isso porque também a própria empresa nos dava liberdade para apresentar ideias. Então, assim, lógico, a cultura da empresa, o que você faz na sua empresa, a empresa tem que ter essa cultura de inovação e dando autonomia e autoridade para as pessoas poderem criar novas oportunidades. Mas eu acho que é fundamental, tanto os profissionais de recursos humanos quanto de tecnologia trabalharem juntos com outros profissionais de outras áreas, para falar o que nós podemos fazer juntos para criar oportunidades para a empresa, oportunidades de mercado, solucionar problemas de mercado. Então é só um parêntese pouco largo. Não, mas maravilhoso. Porque eu acho que essa ideia de oportunidade, Bruno, acredito muito que oportunidades são criadas. Sim. Algumas passam, mas alguém as criou. Sim. E a gente hoje em dia tem mais possibilidade do que nunca de criar novas oportunidades. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um parêntese extremamente necessário e muito estratégico pensando em organização. Sim. Porque neste movimento a minha percepção tinha alguém ali que estava conduzindo,
Mas teve um RH também sensível, que vamos fazer isso daqui porque esse daqui tem uma oportunidade, vamos criar porque é algo promissor, atrelado à estratégia. Então não são só práticas de RH, políticas e tudo mais, é uma estratégia que a velocidade ela consome. Se a gente não estiver, como dizia o filósofo Chapolin Colorado, com as anteninhas ligadas, a gente não vai perceber. Exatamente. Então, muito bom. Já que você deu spoiler, já fala aí, qual é a sua relação com a área de recursos humanos? A gente vai falar de tech e RH e como essas coisas se conectam. Onde começou essa sua... Bom, a gente já sabe que você tem um viés de conexão humana, beleza. Mas como começou essa sua conexão com a área de recursos humanos? Então, o legal aqui dos Estados Unidos, quando você faz faculdade, a Career Development, né, que tem um grupo dentro da faculdade que te ajuda a definir plano de carreira, te apresentar para feiras que eles chamam Career Fairs, e onde você se apresenta, né, te ajuda a preparar currículo, te ajuda a preparar para entrevista. Então eles têm todo um departamento para isso. Pelo menos a minha faculdade tinha, uma faculdade de primeira divisão no estado de Connecticut. Eu lembro quando eu estava lá e eu estava indeciso, porque eu precisava fazer estágio e eu falava assim, eu gosto muito de conexões humanas, e daí você fazia todo o seu teste de aptidão e sabia muita coisa de humanas, mas eu sou uma pessoa, assim, uma pessoa muito lógica da parte técnica. Eu falei, como que eu posso juntar a parte de conexões humanas com a parte técnica? E tem sempre aquela coisa do ou você vai para cá ou vai para cá. E eu sempre fui o cara do e se eu fizer os dois? Então, e aconteceu, acho que pelo destino, que o meu primeiro estágio foi na JetBlue. A JetBlue tinha 3 anos de idade naquela época. Era uma empresa com uma cultura fantástica, ganhava todos os prêmios de inovação dentro da indústria de aviação. E eu passei pelo processo de entrevista e entrei num cargo lá em Nova York como coordenador da área que eles chamavam de E-People Department. Ou seja, era recursos humanos voltado para... Era TI voltada para recursos humanos. Então era sistemas de RH, a gente ajudava no recrutamento das flight attendants, dos pilotos. Então a gente fazia todo o acompanhamento com recursos humanos e dando suporte de tecnologia. Só que eles não deixavam a gente como pessoal de TI ficar aí atrás e nos dar suporte. Eles faziam a gente fazer parte de todo o processo. Então a gente fazia dinâmicas de grupo, fazia entrevista por telefone. Então realmente fazia parte de recursos humanos. Então essa foi a minha primeira experiência com recursos humanos. Saindo dessa experiência, eu peguei meu segundo estágio, no meu penúltimo ano de faculdade, onde eu trabalhei para uma empresa na cidade de Greenwich, Connecticut, que era uma empresa que chama de Executive Search. Então, uma empresa, uma boutique, tinha 6 ou 7 funcionários, e o CEO, ele trabalhou na Casa Branca. Então, ele fazia recrutamento de executivos para a área de tecnologia. Então, eu entendi como que era o processo de buscar profissionais do mercado baseado nas necessidades da empresa. Então, eu fiquei praticamente 1 ano nesse estágio. Então, foi uma escola para mim de entender, porque ele trabalhava diretamente com a área de recursos humanos, cara, estratégia da empresa, mas recursos humanos da área mais na parte estratégica. Esse é o tipo de perfil de executivos que a gente está buscando. E a gente entra nas empresas, no mercado, trazer os executivos para o nosso escritório, apresentar as oportunidades, né, sigilosamente, e fazer toda a negociação. Então, ali começou. Então, quando eu entrei na GE, eu entrei pelo programa de liderança, de tecnologia. E para mim juntou todos os mundos, porque daí eu entendi que para você ser um líder de tecnologia, você primeiro tem que ser um líder de qualquer área, você tem que ser um líder de seres humanos. Então para mim foi uma junção que eu falei assim, eu posso ser isso e aquilo, eu não preciso estar só em recursos humanos, eu não preciso estar só em tecnologia. Então acho que hoje em dia meu mundo abrange os dois lados. Eu tive uma escola fantástica na GE por 10 anos, que a GE sempre foi um exemplo estudado dentro dos cursos de MBA no mundo, pela cultura que era, pela
criação de líderes, e isso era possível por pessoas fantásticas de recursos humanos que eu conheci, tive o prazer de conhecer, que até hoje tenho contato, depois até mesmo de muitos anos fora da empresa. Então, para mim, foi essa jornada de sempre juntar a tecnologia e a conexão humana, e HR, para mim, o recursos humanos é um fator, uma função fundamental para humanizar tudo que a gente faz hoje em dia. Olha só, você me falou uma coisa, e só para eu entender, você era a pessoa ou as pessoas de tecnologia dentro da área de RH. Isso foi uma necessidade da área de RH que trouxe a tecnologia para dentro da área, ou foi uma demanda que nasceu de tech e foi colocando em cada área adjacente? Ou foi algo que surgiu do RH da necessidade de ter alguém tech junto com eles? Olha, a definição na GE, essas funções de RH, TI, chama de supporting function. Então a gente dá suporte aqui ao negócio. Então a raiz de tudo é a necessidade do negócio. Então em 2003, já tipo 3 anos de idade, em expansão exponencial, e eles recrutando muitas pessoas. Então um crescimento muito grande na empresa. Qual que era a maior necessidade? Como que a gente faz para fazer o onboarding dessas pessoas de uma forma que a gente não perca a experiência do empregado chegando na empresa, adquirindo conhecimento da cultura e podendo progredir? Então eram demandas mais demandas. Então tinha um functional leader na época, a Paul Block, que era responsável por todos os sistemas de recursos humanos, e eu ajudei a criar, na verdade a gente criou, eu tecnicamente criei o primeiro sistema de criação de badge da JetBlue. Então era um sistema que criava aleatoriamente os números de cada funcionário, porque eles não queriam um funcionário 1, 2, 3, 4, tinha que ser um número aleatório, 6 dígitos. Então como que a gente criava um banco de dados para criar isso e manter a informação dos clientes? Então, lógico, né, tá falando de 2003, as opções de tecnologia eram mais limitadas. E a gente pode falar da evolução de tecnologias dentro da área de recursos humanos, mas acho que o resumo é a necessidade de ver do negócio e as funções que dão suporte ao negócio se juntam, uma com a capacidade humana, defendendo os ideais da empresa, que são os valores e a experiência do empregado, e TI trazendo o valor de tecnologia para poder entregar isso junto. Que legal. Eu falei GE, mas não é GE, JetBlue, me perdoe erros de... Não, é porque pula de uma empresa para outra. Mas olha só, isso daqui, para você que trabalha no RH de uma empresa, de empresas mais tradicionais, isso daqui já é um mapa, certo? Um mapa de onde você começa a mudar as coisas, porque é realmente um outro pensamento. Então pega mais uma chave aí que o Gustavo entregou, porque pra mim foi fantástico. E aí vamos lá, você falou, eu já vou conectar com o que você falou da evolução das tecnologias. E aí fique à vontade se você quiser falar de uma maneira macro de tecnologias. Hoje nós estamos em outubro de 2022, eu não sei se você está assistindo aí em outubro de 2023, 2024, 2030, mas o momento atual é outubro de 2022. Então, se você fica à vontade, se você quiser entrar mais em tecnologias de RH ou não, mas o que você percebe, quais são as tecnologias do momento que nas suas aulas, nas suas palestras, e que você utiliza no seu dia a dia? O que você tem visto de, putz, isso daqui é um mainframe de tecnologias que as pessoas precisam pelo menos conhecer? Certo. Então, já que a gente está falando com a grande maioria, que é o pessoal de recursos humanos, eu vou falar de 2 ângulos, tá? Um ângulo do profissional que trabalha em recursos humanos, e vou falar de um outro ângulo que são tecnologias que dão suporte para os recursos humanos. O pessoal que trabalha em recursos humanos, a tendência sempre foi, e hoje em dia está cada vez mais clara, é criar a melhor experiência desde o recrutamento até plano de carreira, por toda a jornada do funcionário. Então, nesse mundo, né, volta a minha frase, a pessoa ter sua especialidade, que são várias dentro de recursos humanos,
que porventura conhece tecnologia. Então, esse profissional de recursos humanos precisa estar ciente de inteligência artificial, o que está acontecendo. Eu dou um exemplo. Tá vindo para cá pensando nisso. Uma transição legal, mas impactante. Quando eu saí da GE, recursos humanos, a gente tinha um profissional de recursos humanos por cada grupo. Então, recursos humanos realmente liderava a empresa em várias formas, desde uma aquisição, desde uma junção com outra empresa, até parte estratégica de planejamento de carreira. Eles faziam tudo isso. Então a gente tinha assim, eu preciso falar com o RH. Quem que é a sua pessoa de RH? A gente tinha esse ser humano. Chegando na IBM, a IBM é tudo self-service. A gente tem inteligência artificial para tudo. Então hoje em dia, eu até estava tentando lembrar o bot, que eles têm um bot lá que tem um nome que eles criaram, que eu não uso muito, mas quando eu preciso eu uso. Mas você vai lá e você fala assim, eu preciso saber como que eu estou performando esse quarter. Geralmente você tem que ir em vários sistemas, né? Então uma das dores do funcionário é você ter que entrar em vários sistemas. Então deles lá dos sistemas, o que eles fizeram? Colocaram uma camada, que é inteligência artificial. Então eu faço uma pergunta, olha, qual que é a minha meta para qual é a porcentagem que eu estou da minha meta para esse quarter? Ele vai nesse sistema e traz essa resposta. Eu preciso de uma carta de comprovação de renda, ou que eu trabalho aqui, né? Um comprovante para pegar um loan com um banco, que seja. Geralmente você tem que ir no sistema, achar o sistema. Hoje em dia tem Workday, tem não sei o que, né? Esse bot vai lá e fala assim, o que você precisa, a opção A, B, tá mandando pro seu e-mail. Então, ele cria... Legal. Então, assim, eu fiquei impressionado que na IBM ele automatizou tanta coisa, por um certo modo, tirou até um pouco da humanização. Então, o que eu sinto falta na IBM é não ter esses profissionais que falam assim, quem que é a minha pessoa de recursos humanos? Eu não acho que eu nunca falei com ela. E aí eu falei quando eu troquei de um grupo para o outro, foi aquela pessoa, mas não tem uma estrutura do jeito que era. Então, entender o que está acontecendo nesse mundo de são dois extremos. Eu acho que nenhum extremo, nunca vou para os extremos. Eu gosto de olhar para os dois lados e ver o melhor de cada. Então, acho que nesse lado de tecnologia de recursos humanos, é entender plataformas digitais. Então, o que a gente fazia antigamente, se eu falasse que sugerir hoje em dia de criar um sistema para recursos humanos em um Microsoft Access, vou me dar um tiro na cabeça, né? Motivo de segurança, não sei o quê. As plataformas digitais hoje em dia você cria ideias em piscar de olhos. Tentando entender quais são as plataformas digitais que estão disponíveis, quais as possibilidades dessas plataformas. Acho que voltando desse lado aqui, é o profissional entender como a inteligência artificial pode ajudar no contexto do trabalho dessa pessoa, mas também na criação de novas oportunidades para a empresa. Aí a gente está assim, no momento que a junção de várias tecnologias estão acontecendo, né? Então a gente já está indo para a área de blockchain, para a área de metaverso, então assim, tem mas acho que para esse mundo de recursos humanos, eu diria, para começar, plataformas digitais, entender quais são as plataformas digitais disponíveis, qual que a sua empresa está usando, se você está numa área que você está ajudando a influenciar a sua empresa a escolher uma plataforma digital, entender quais são as opções do mercado, é uma boa. E logicamente, inteligência artificial. Acho que inteligência artificial hoje em dia é o que... É como não saber o que era o Microsoft Windows na década de 90. Então eu acho que é uma coisa essencial. E eu falo para vocês, é mais fácil do que as pessoas acham. Sensacional. E essa prática da IBM é sensacional. Eu fiquei assustado e até fiquei pensando, né? Encontrar um meio termo, porque assim é artificial demais. Não precisa ser tão artificial, mas... Uau, as possibilidades. Porque eu acho que uma das dores do RH, e todas as vezes que eu converso com pessoas que a gente vai falar de tecnologia ou plataforma, as pessoas falam, poxa Bruno, mais um login, mais uma senha. É mais uma plataforma. E aí entra, vamos criar um sistema do zero do RH, que hoje já não é mais pelo Access, certo?
Mas mesmo assim, é inviável visto a quantidade vamos dizer, de tarefas que precisam ser feitas desde o onboarding até o programa de sucessão, inclusive, e desenvolvimento de líderes e tudo mais. Então, fica muito denso, né, para construir isso. E aí, uma dessas dores é lidar com todo esse tipo de plataforma. E login, senha, e tem que fazer sign-in, sign-on. E aí, isso é mas essa solução é legal, de criar um bot que você... As coisas, vamos dizer, mais triviais, como cartas e perguntas básicas, é interessante, é muito bom. Olha aí, mais uma que ele está te entregando aqui. Free, certo? Maravilhoso. Não tô vendendo nada. Muito bom. Então, é uma forma interessantíssima de tecnologia. E aí, a minha pergunta e a minha conexão é o seguinte. Você acha que... Não estava no nosso script, tá? É que veio aqui, eu estava tentando conectar. O que você acha do metaverso? Você acha que teremos estações de trabalho no metaverso, que as pessoas vão trabalhar de lá, o que você tem visto rodando? Você acabou de vir de uma imersão lá no Silicon Valley com a IBM, né? E com a Salesforce. Então, você tem visto alguma coisa? Você viu alguma coisa lá? Eu já vi algumas ações de onboarding pelo metaverso, algumas reuniões e tudo mais, mas nada ainda do dia a dia em larga escala. Você viu alguma coisa assim ou não? Você não viu ainda, cara? Não. Você não viu ainda. Olha, se vai ter, não vai ter, já tem. Então assim, eu comecei a trabalhar, mexer no metaverso, fuçar no metaverso em 2014, acho que era, lá no Vale do Silício. Foi apresentada a ideia, joguei um jogo e fiquei apaixonado. Lógico, começou a proliferar aí nos últimos 12, durante a pandemia agora, não sei exatamente quantos meses. E, logicamente, está ficando cada vez mais acessível. Então, eu finalmente comprei, né, um óculos para mim e fui estudar, como sempre fiz, como um olhar de curiosidade. E para mim eu via de um lado de como que eu posso criar coisas na metaverso e como eu posso ser um simples usuário do metaverso para utilizar coisas que as pessoas já estão fazendo. Como criador, eu criei meu primeiro mundo no metaverso. E foi um processo bem legal, porque daí você começa a aprender que você pode criar ou ser o que você quiser no metaverso. Então, um mundo muito digital. Até fiquei questionando, até outro dia, estava conversando com um amigo meu. Falei assim, vamos supor que uma pessoa introvertida, porque ela tem, sei lá, sabe quando você está com aquela, né, com uma espinha no nariz, você está com vergonha de sair, ou você não está feliz com a roupa que você está usando, sei lá, alguma coisa assim. Se a pessoa pudesse ser o que ela quiser, você desenha o que você quer ser. Se você for numa sala e conversar com estranhos, e a pessoa não vai estar te vendo, porque ela está vendo o seu avatar, como você lidaria com isso? Será que as pessoas seriam introvertidas ainda ou não? Eis a questão. Então, assim, com esse olhar de curiosidade, como que as pessoas estão interagindo no metaverso? Então, eu parti como usuário a explorar isso. Para sua pergunta sobre ambiente de trabalho, eu testei algumas ferramentas, umas pagas, outras grátis. Tem uma que chama Immersed, que eu achei fantástico, que é você, assim, Bruno, você não vai acreditar, você pega o seu laptop, coloca aqui, ele entende que aquilo é um laptop, o seu teclado físico se torna digital, e a sua tela do computador não vira mais a sua tela do computador. O que você está projetando no seu computador se torna telões, que você pode ter um ou vários. Então essa ideia de você sentar no laptop, ter uma televisão dessa, conectar para você ter dois screens, lá não, você tem um computador, você pode ter quantas telas você quiser. Então se você quiser ter o e-mail aqui, você por gestos consegue mexer na sua área de trabalho. Isso é o seu working station. Além disso, você tem uma sala de reunião, você tem vários tipos de reuniões, de salas para você escolher, e você convida pessoas como você convida pessoas para o Zoom. Então você convida a pessoa para vir na sua sala, você conecta lá do Orlando, eu estou aqui em Miami, a gente conversa, convida alguém do Brasil, nós três estamos aqui, e a
até a projeção da voz, por você estar um pouco mais distante da pessoa, estar mais perto, é como se a gente estivesse literalmente, fisicamente juntos. Chega um momento, lógico, o cérebro ainda não está entendendo o que é realidade, o que não é, que chega a partir do momento que você esquece que você está dentro do mundo virtual. Então isso já são coisas que já estão acontecendo, umas empresas, esse immersed que eu achei interessante, que os desenvolvedores da plataforma, né, como eu sou meio geek, eu fui pesquisar quem está fazendo, qual que é a empresa, quem que é o CEO, os desenvolvedores da plataforma, eles ficam num café virtual dentro da plataforma. Então se você tiver qualquer dúvida durante a sua experiência, você entra na sala do café e fala, olha, tentei fazer isso, deu um bug aqui, como que eu faço isso? Os caras estão aqui te ajudar. Então imagina você, né, tem faculdades aqui, já colocando a faculdade no metaverso, para você fazer um tour virtual. Então eles mandam um óculos para sua casa e você faz um tour virtual. Então imagina isso agora, dinâmicas de grupo, trabalhos em equipe. Então tem uma série de aplicações e é onde eu falo de novo, as oportunidades são limitadas. O que vai criar as oportunidades é a nossa criatividade. Então tem muita coisa para ser desbravada, mas a outra coisa eu também fico muito cauteloso. Por exemplo, meus filhos têm 7, 9 anos, eu nunca deixei eles usarem, porque ainda não tem estudos suficiente para saber como danifica o nosso cérebro, nossa retina. Eu também não uso mais de 30 minutos, por exemplo. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que balancear, mas em relação a metaverso como tecnologia, eu acredito muito. Eu acho que estamos ainda bem no começo de tudo isso, ainda o óculos é pesado, depois de um tempo fica doendo, eu que tenho nariz grande doendo, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita. Quando eu entro no marketplace, no metaverso, é como eu lembro quando eu entrava no marketplace do primeiro iPhone, que você ia lá uma semana, na semana seguinte você dava um refresh, tinha mais 5 depois, uma semana depois, tinha mais 20. Depois tinha mais 100. E hoje em dia tem milhões. Então eu vejo essa... Semanalmente, quando eu entro, tento entrar uma vez por semana, brincar um pouco, depois de colocar as crianças para dormir. Estou fazendo um projeto, inclusive vou lançar logo mais uma novidade aí, fica de olho aí, agora para novembro. Um convite para a galera, no metaverso. E eu tô somente explorando, mas eu acredito muito na tecnologia, nas possibilidades e junção do metaverso com outras tecnologias como cripto, onde você vai poder comprar coisas virtualmente, NFT, onde você dentro do metaverso vai poder utilizar NFTs, mostrar os seus NFTs. Então assim, para mim é um mundo, é a minha Disneylândia, para mim, são esse mundo da tecnologia. Sim, mas visualizando o futuro e pensando como empresa e como talvez estratégia principalmente para aquelas empresas que são globais ou até mesmo nacionais, mas em diversos estados diferentes, talvez valha começar a aprender. Tem empresas que já estão fazendo isso. Inclusive, se eu tivesse de volta no meu mundo de inovação na GE, hoje em dia a minha função é diferente, né? Mas se eu tivesse na própria IBM voltado 100% à inovação, até eu sugeri para o meu chefe, falei, compra um aí você, e a gente faz as reuniões no metaverso. Então tem empresas já testando, já utilizando isso, e de treinamento. Então tem assim, quanto mais você fuçar, quanto mais você quer saber sobre o assunto, mais você vai achar. Então eu aconselho até o pessoal de recursos humanos fazer essa pesquisa, o que está acontecendo mais a fundo, porque é uma troca de informação muito rica. Não tem nenhum especialista hoje em dia que fala assim, eu sou o especialista em metaverso. Então todos nós somos estudantes, vivendo na mesma época, tendo a possibilidade de alcançar os mesmos conhecimentos. Agora acho que essa troca de informação é muito rica e enriquece todo mundo do ecossistema. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para a gente se encaminhar para o final, eu acho que eu vou fazer só uma conexão com o Maurício trouxe, com um ponto que o Maurício trouxe, que eu acho que é fantástico e casa muito com como a tecnologia pode ajudar. Ele falou que ele enxerga que os departamentos de recursos humanos têm que trabalhar de uma forma parecida com o departamento de marketing, que utiliza todos os dados para criar experiências únicas
para os clientes e que o departamento de recursos humanos poderia, né, não é que deve, mas poderia utilizar dessa sistemática para criar experiências marcantes para os colaboradores. Você já falou isso lá no começo, que enxerga que o papel do RH é isso, desde o onboarding até lá o processo de desenvolvimento. Tirando a parte de análise de dados, que faz parte, a análise de dados para eu saber como é que eu vou prosseguir, preciso coletar e analisar dados. Isso eu acho que dados já passamos da fase. O que você enxerga? Primeiro, você compartilha dessa visão? Acho que sim, porque você falou no começo, mas reforçando essa visão. E o que você acredita? Que tecnologias você já viu, se você já viu alguma coisa relacionado a isso, a compilar dados, talvez uma inteligência, algum app de inteligência artificial que te sugere, o Gustavo, eu vou dar um exemplo, tá? O Gustavo aqui esses dados indicam que o Gustavo está procurando oportunidades no mercado de trabalho, tem alguma coisa que não está relacionado, que é mais ou menos, se a gente pegar o IoT, né, você entra no shopping, vai ali e a loja X tá com uma promoção, vai lá, é esse impulso que a inteligência artificial junto com o IoT tenta fazer para você ir lá na loja e tudo mais. Mas utilizar essa tecnologia para analisar as tendências dos colaboradores e aí eu criar uma experiência de acordo com aquela tendência, bem personalizada, eu acho que é um caminho também. Primeiro, você concorda? Segundo, você já viu isso acontecer? E terceiro, você já viu ou sabe disso? Como é que faz? Que tecnologia que utiliza além de dados? Tá, sobre a experiência, que eu criar um ambiente para que as pessoas possam crescer, se desenvolver, e um ambiente agradável, que todo mundo procura hoje qualidade no trabalho, não é mais trabalho e vida pessoal. Eu compartilho sim com a visão do Maurício, e eu lembro que no nosso treinamento de liderança na JetBlue, onde todos os líderes da empresa vinham e faziam mesas redondas como essa, e ficava o head de TI aqui, o head de Customer Service ali, eles iam rodando para falar um pouco de cada área da empresa. E nesse treinamento eles tinham um triângulo que eu achei fantástico, que aplica para qualquer empresa. Eles falavam assim, olha, nosso modelo é muito simples, a gente investe tanto no funcionário, e nesse ambiente que a gente cria, porque a gente acredita, criando funcionários felizes, com experiências incríveis, eles podem passar essa experiência e essa felicidade transmitir para os clientes, que é o segundo pilar. Tanto é que o tagline da JetBlue na época, assim, we like you too, eles falavam, né? Então eles se destacaram no mercado por criar experiências e mudar a indústria pelo atendimento. Então imagina, toda airline tem aquele atendimento que todo mundo sabe. Então eles modificaram isso, era o diferencial deles. Porque meio que vira commodity, chega um certo momento que airline vira commodity. E o terceiro pilar é falando, com clientes felizes, eles voltam e trazem mais o quê? Dinheiro. Dinheiro é o quê? É um negócio feliz, é um negócio funcionando. E o negócio com mais dinheiro pode criar mais experiência. Então é um ciclo que não para desses três pilares, que eu achei fantástico. Então eu compartilho sim, que daí, logicamente, recursos humanos têm um fator fundamental de criar, de liderar essa experiência, como todas as outras funções. Um outro ponto relacionado a isso, tinha um líder da GE, que era Maurício, o nome dele, inclusive, que trabalhava na GE Healthcare em Wisconsin, era brasileiro. E eu não segui os brasileiros dentro da empresa, mas ele chamou muita atenção, uma ligação, líderes do mundo inteiro, e ele líder global de healthcare, uma posição muito respeitosa. Ele falava assim, dentro do meu negócio, ele estava contando a história como ele transformou, ele chegou num business que estava meio quebrado, ele transformou um negócio. Ele falou assim, dentro do meu negócio, o que eu falo para todo mundo, independente de que área que você trabalha, você tem uma palavra no seu job description, que é a palavra sales. Então todo mundo aqui tem que estar voltado para sales. Como o Maurício falou, marketing tem que se reinventar, porque não é só criar coisas, campanhas e coisas bonitas.
hoje em dia ele tem que, mais do que nunca, provar o investimento, return on investment, como todas as áreas. Então, recursos humanos, como você pode comprovar o retorno do seu investimento em recursos humanos? Não é só criando as experiências, a experiência começa numa ponta e nesse ciclo todo gira e retorna o valor monetário para a empresa. E hoje em dia, com tecnologia, você pode fazer o tracking de tudo isso. Então eu compartilho muito dessa visão, sim, com esses exemplos que eu vivenciei e vi empresas fazendo. Não foi teorias que eu vi num papel e as empresas não exercitavam. Tanto a JetBlue quanto a GE viviam assim. E sobre as tecnologias que estão acontecendo agora, né? Acho que é o segundo ponto. Além de dados. Além de dados, eu acho muito simples, assim, inteligência artificial no básico, né, sem entrar a fundo, ela faz a junção de dados, né, acha padrões de dados e te mostra as análises. Então, eu penso assim, de um lado, vamos fazer recrutamento, por exemplo, seleção. Existem necessidades e skills, soft, hard skills, que você está procurando como empresa. Do outro lado, estão pessoas projetando que eles têm esses skills. Antigamente, o que fazia? Recebia todos esses currículos, hoje em dia já tem ferramentas, já não é de agora, de alguns anos, que faz essa comparativo. Só que a inteligência hoje em dia está tão avançada que você pode colocar outros atributos. Então, por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa, através de voz, você vê análise de sentimento da pessoa. Então, você pode saber, através da conversa, qual é o real sentimento da pessoa. Você pode fazer análise de didática, tem uma série de... Não vou entrar a fundo porque eu não sou especialista nessa área, faz tempo que eu não trabalho na parte de recursos humanos, mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar várias soluções no mercado que utilizam da inteligência artificial para fazer essa junção. E essa análise de dados cada vez mais está ficando mais avançada e mais simples de ser usada, Bruno. Então, volta ao meu primeiro ponto. O profissional de recursos humanos que não souber o que é e como criar soluções de inteligência artificial, que não é difícil, tem coisas disponíveis, plataformas disponíveis que você aprende sozinho. Você pode criar soluções e revolucionar como a sua empresa faz esse tipo ou resoluciona esses problemas internos, entendeu? Então, eu dei um exemplo básico de recrutamento, mas você pega qualquer área de recursos humanos, training development, você pega a parte de treinamento executivo, e você fala como a gente faz hoje, quais são as ferramentas disponíveis hoje que eu já posso comprar, utilizar, quais são as possibilidades dessas ferramentas e o que eu posso criar para trazer minha empresa ou minha função daqui para cá. Então eu penso assim que tem tudo muito disponível, por isso que eu fico muito empolgado com essas conversas, porque eu vejo que tem tanta possibilidade, tanta oportunidade, mas tem um distanciamento das pessoas pelo medo, porque a tecnologia vem nos últimos anos, né, nos seus primórdios, uma coisa muito técnica que assustou muitas pessoas, mas hoje em dia eu quero cada vez mais que as pessoas se apaixonem por serem usuários de tecnologia, se apaixonem em criar soluções através das tecnologias, e eu acredito que todo mundo pode fazer isso. Top, muito bom. Eu quero que você deixe um recado final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Mas antes disso, sabe, eu vou deixar aqui, vou deixar nos comentários do vídeo do YouTube. Se você está no Spotify nos ouvindo, você, por favor, dê uma olhada lá, ou nas redes sociais da Almeotech, ou lá no YouTube, que você vai ter acesso às redes sociais do Gustavo, LinkedIn, Instagram, que lá ele compartilha um monte de coisa, e vira e mexe ele lança lá o curso dele de inteligência artificial, e você não pode perder, né? Não pode perder. Então vira e mexe ele faz algumas aulas lá, compartilha muito conteúdo, aulas gratuitas. Então olha só, de novo, ele é apaixonado por fazer isso, por contribuir, por tudo que a gente já ouviu aqui hoje, e a gente entende a importância disso no mercado. Então, vou deixar mais uma vez, antes da sua mensagem final, muito obrigado por participar. Eu
não vi a hora passar, nós já estamos aqui 1 hora, então eu ficaria aqui umas 2 pelo menos, mas muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceito de cara o convite. Muito obrigado por contribuir com milhares de pessoas e foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite, passou muito rápido. Verdade. E mais conversas rápidas passam assim porque são boas, então Sim. Fiquei muito feliz com a nossa conversa aqui. Acho que o recado para a pessoa que está aí do outro lado, e se não sei qual que é o seu relacionamento com tecnologia, se você tentou coisas no passado, se você tem algum certo distanciamento, o que eu aconselho é o seguinte: pense em um problema que você pode resolver hoje, pequeno ou grande, ou no contexto do trabalho que você vive hoje, no contexto que você pode impactar, seja a sua função dentro de uma empresa, seja o seu próprio negócio. Defina um problema que você pode solucionar. Dê a você 1 semana, 7 dias de pesquisa para falar quais são as tecnologias que solucionam esse problema. E sempre lidera essa conversa com você mesmo com perguntas. As respostas vão chegar, mas quanto mais perguntas você faz, mais perguntas você vai ter. Então, com essa curiosidade, vai perguntando mais e mais. No final desse estudo, cria um resumo e compartilha com alguém que trabalha com você, ou compartilha comigo, com o Bruno, que eu gostaria de estar muito interessado em saber o que você aprendeu nessa jornada. Porque a tecnologia, a melhor forma de aprender é fazendo, e hoje em dia é uma forma mais fácil, mais divertida de aprender, onde você pode criar novas oportunidades para você e para as pessoas ao seu redor. Então esse é o meu recado. Muito bom, muito obrigado. É isso aí, obrigado por você que nos ouviu. Reforçando o tema do nosso episódio: Tech é agora ou nunca. Então, muito obrigado pela aula que você deu. Não foi um bate-papo, foi uma aula. Muito obrigado. E nos vemos no próximo. Até mais.